Olá pessoal, tudo bem? Vinha contribuir aqui com os colegas referente a algumas dúvidas e como proceder para programar com a linguagem Prolog. Vai ser assim uma instrução bem básica, mas assim eu tive de estudar bastante para aprender. Também sou tão iniciante nessa linguagem quanto vocês. O objetivo aqui é mais para ajudá-los, né? Principalmente ter conhecimento para fazer a atividade de portfólio. Então, primeiramente, vamos mostrar como instalar a linguagem Prolog. Eu já tenho ela instalada aqui, só vou explicar aqui rapidamente. É só digitar SWI Prolog. Clica no site. Essa aqui é a opção do Prolog que nós vamos instalar. Clique aqui em Download SWI Prolog. E aqui na versão estável, Stable Release. Aqui é o seguinte, se você usa o Windows 10, Windows 11, vai instalar a versão de 64 bits. Se o seu Windows for o 7, é grande a chance dele ser 32 bits. Então você vai clicar nessa opção. No meu caso, eu cliquei na opção de 64 bits. Quem usa o Windows 10, grande maioria vai ser essa versão aqui. Fez download, só clicar em cima, dar OK, sem medo de ser feliz. E vai instalar o Prolog. O Prolog vai estar instalado nessa pasta aqui, ó. Arquivos de programas, SWIPL. Essa é a pasta que ele vai estar instalado, tá? Ok. Agora, nós vamos instalar o editor. Aí nós vamos digitar SWI Prolog Editor. Só clicar aqui. Aí nós vamos descer a página. Nós vamos achá-lo aqui, ó, SWI Prolog Editor, Windows. Clique aqui, ó, Integrated Prolog Editor. Está aqui. Tem várias linguagens. Nós vamos descer a tela aqui. Instalação do SWI Prolog Editor. Então, para utilização pessoal, você deve usar o setup desse programa. Nesse caso, mesma coisa. 64 bits e 32 bits. No meu caso, foi de 64 bits. Se vocês descerem a tela, aqui está as dicas de instalação. É só clicar e dar OK em tudo que for aparecer. Tá? OK. Ele vai estar instalado também no arquivos de programas. Vai ser esse aqui, SWI Prolog Editor. E ele vai criar esse ícone aqui, SWI Prolog Editor. No meu caso, cliquei duas vezes, vai abrir ele, vai aparecer um erro, tá? Primeira vez aqui que a gente for entrar, ele vai apresentar um erro. Por quê? Porque a gente tem que configurar onde que está a linguagem Prolog instalada no nosso computador. Muito simples. Só clicar aqui em Janela, Ajustes da configuração. Aí, aqui ó, vai estar sem nada. É só clicar aqui em Selecionar. E nós vamos selecionar o diretório onde está instalado o nosso Prolog. Disco C, arquivos de programas. Nós vamos descer até SWIPL. Só clicar aqui, ó. Selecionar a pasta, vai aparecer ali, ó. OK. E clique em salvar. No meu caso já está configurado. Pronto. Já está apto para a gente poder programar. Vou fechar aqui uns programinhas que eu já fiz. Esse aqui é o SWI Prolog Editor. Agora vamos falar um pouquinho sobre o básico do Prolog, né? Eu fiz uma colinha aqui para nós, então vamos lá. Prolog, primeiro a gente tem que pensar o que é lógica proposicional. Lógica proposicional pressupõe que existem fatos
que são válidos ou não válidos no mundo real. Por exemplo, eu tenho um carro vermelho. Então, esse fato é válido. Eu tenho um carro vermelho. Eu tenho um carro vermelho, mas você vai lá, vai ver que eu não tenho. Eu estou mentindo, então é um fato não válido. Ok? Aí nós vamos para a lógica de primeira ordem. Tá? Essa é a lógica que o Prolog utiliza. Pressupõe que o mundo consiste em objetos com certas relações entre eles, que são válidas ou não válidas. Por exemplo, um objeto tio e um objeto sobrinho. O tio tem relação com o sobrinho, eles são na mesma família, então é válida essa relação. Tá? Por exemplo, vamos colocar que em uma divisão você vai dividir por zero, né? Então isso não é válido, essa relação não é válida entre um numerando e um numerador. Numerador e denominador não é válida, né? Então, só para vocês entenderem então em que consiste, né, a relação entre os objetos. E o Prolog é uma linguagem de programação baseada em lógica de primeira ordem. Tá? Ok. Agora sim, isso é muito importante. O que é um fato? Um fato é uma ocorrência no mundo real. Ok? Então nós vamos colocar aquela ocorrência no nosso programa. E as regras que são utilizadas para expressar dependência entre um fato e outro fato. Ok? Vamos aqui no programa. Vamos criar aqui um programa. Então, aqui eu vou colocar os fatos. Então vamos colocar um fato aqui, só para ajudá-los também aí, referente ao nosso programa que a gente vai ter que fazer de árvore genealógica. Eu só vou colocar o comecinho dele aqui, tá? E aí depois vocês fazem, tá? Vamos colocar aqui. Descer a tela aqui, vou colocar também as regras aqui. Os fatos e as regras. Então eu vou colocar aqui. Deixa eu pensar aqui uma forma para ficar um pouquinho diferente do que eu fiz. Pai. Para vocês entenderem, tá? Pai aqui, tudo isso aqui é uma sentença, tá? Pai aqui vai ser o nosso predicado. E tudo que está entre parênteses nós chamamos de argumentos do predicado. E cada argumento nós chamamos de objeto. Tá? Então aqui eu vou colocar um objeto Arthur. E aqui, por exemplo, Silvio. Então, a relação é assim. O Arthur é pai de Silvio. Ok? Então vamos colocar aqui também pai. No final tem sempre ponto, né? Em C a gente usa ponto e vírgula. Aqui em Prolog é ponto. Tá? E aqui nós vamos colocar que o Arthur é pai do Carlos. Vamos colocar aqui também pai e o Carlos é pai de Roberto. E o Roberto
é pai de quem? Do, sei lá, do Valdemir. Pronto. Isso aqui são os fatos, tá? E é o que nós chamamos, tudo isso aqui, de base de conhecimento, tá? Agora nós vamos colocar umas regras aqui. As regras, elas deixam assim, as sentenças são para perguntas um pouco mais complexas. Então eu quero colocar aqui o que nós chamamos de avô. O que seria o avô? O avô é o pai do seu pai. Então vamos com essa lógica. Avô. Aqui nós vamos colocar as variáveis. Lembrando, prologue, as variáveis são utilizadas para receber incógnitas. Não é igual C, como nós aprendemos, ou Java, que são para receber valores que serão salvos na memória. As variáveis são para receber incógnitas. Então vamos lá. X, sempre com letra maiúscula variável. Avô, X e Z. Implica, o símbolo de implica. Vou mostrar aqui na colinha os símbolos. Nós temos os operadores relacionais. O operador, então, nós temos de igualdade, o de não igual, que é o diferente, é o barra igual, menor que, maior que, menor igual e menor, maior igual, tá? E os operadores lógicos, é o if, que é um implica, a vírgula, que é o e, o ponto e vírgula, que é o ou or, e o not, que é um not mesmo, negação. Esses são os operadores lógicos, tá? Então aqui eu estou usando esse operador aqui, ó, o if. Nós chamamos de implicação, que é o implica, né? Esse operador aqui. Então o que vai implicar? Que, veja bem, o avô de X X é o avô de Z. Isso implica que X é pai de Y. Aí eu vou usar o vírgula, que é o E. Pai, ponto aqui, significa que o Y é pai de Z. Então, vejamos. O avô de X, o avô de Z é o X, né? Então, X é o avô de Z, e se implica que X é pai do Y, que é pai do Z. Essa é a regra que nós vamos utilizar, tá? Então, a regra do avô, nesse caso aqui. Vamos testar. Aqui é para compilar. Você pode clicar aqui para consultar, ou então aqui, ó, iniciar, clica em F9, né? Aqui, né? Aí eu vou salvar o arquivo. Vou colocar esse arquivo, dar um nome aqui de avô. Ok. E aqui nós vamos fazer as consultas. Então, vamos fazer uma consulta. No caso, avô, sempre o ponto aqui no final. Então, vamos ver. Arthur e Silvio. Então, a pergunta seria, né? O Arthur é avô de Silvio? Então, Arthur, ele é o avô do Silvio? Aqui deu false. Tá? E vamos fazer uma outra pergunta.
Arthur, ele seria avô do Roberto? Vamos ver. Avô. Arthur. Roberto. Ok. Tá? Então, ele não deu false. Então, por quê? Arthur é pai de Carlos e o Carlos é pai do Roberto. Tudo certo. E a relação de quem é avô? Só vocês fazerem assim. Avô, ponto. Então vamos colocar aqui. X e Y. Aqui eu vou mostrar. O Arthur é avô do Roberto. O Carlos é avô do Valdemir. Acabou. Está feito o nosso programa para achar o avô. Pessoal, era isso então. É só uma introduçãozinha, só para ajudá-los. Tá? Desculpe se eu cometi algum erro aqui na hora que estou falando. Né? E vamos para lá. Espero que todos consigam fazer o portfólio. E, se Deus quiser, nos veremos aí na formatura da turma. Grande abraço.